Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, um abraço para você. Deus continue te abençoando. Você que está sempre assistindo o programa Jesus Te Ama, o programa da CEADEB. A CEADEB é Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Meu abraço para o pastor Agnovaldo em Vanderlei, pastor que está sempre assistindo o nosso programa. Nos encontramos aí na cidade de Barreiras. Meu abraço para todos os irmãos aí de Barreiras, aí de toda esta região, Luiz Eduardo Magalhães, você, pastor Agnovaldo aí em Vanderlei, toda a sua família e a Igreja do Senhor nesta cidade. Mas, meu irmão e minha irmã, você pode participar desse programa ligando para nós de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, para o 071-3503-8383. Ou então, mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programa jesusteama@ceadeb.com.br. Meu irmão e minha irmã, continue orando em nosso favor. Nós precisamos muito das vossas orações. Deus tem abençoado de forma maravilhosa a Igreja Assembleia de Deus em todo o estado da Bahia, também em outros estados e até outros países, aonde tem um missionário pregando a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore por nós, ou continue orando, e orando também pela construção do Centro de Cultura Cristã da Bahia. Vá fazer uma visita ali à nossa construção e você vai ver como Deus tem abençoado a todos nós. E você pode também colaborar com esta construção financeiramente, fazendo um depósito na conta da CEADEB, no Bradesco, na agência 3553, dígito 0, e a conta corrente 50784, dígito 9. Meu irmão e minha irmã, a sua contribuição financeira é muito importante. É uma construção que depende muito de real. E Deus tem sido fiel para conosco, não tem nos faltado nada, mas a gente sabe que é uma construção que depende muito da ajuda dos irmãos. E você também, amigo, se Deus tocar no seu coração para colaborar com esta construção, é muito importante. Inclusive vai estar funcionando ali uma creche para atender as crianças ali daquela região. Lembrando que a conta da CEADEB é do Bradesco, na agência 3553, dígito 0, e a conta corrente é 50784, dígito 9. Contribua. A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus ama aquele que contribui com alegria. Queremos convidar a você também para participar conosco da nossa 102ª AGO da CEADEB, que vai estar acontecendo no Centro de Convenções, aqui em Salvador, de 1º a 6 de dezembro. 1º a 6 de dezembro, com certeza teremos muitos pastores aqui do nosso estado, também pregadores da palavra de Deus, cantores, e você não pode perder. Leve também o seu amigo para os cultos à noite, para ouvir a palavra de Deus, e com certeza também esta pessoa pode ter um encontro com Deus, aceitando a Jesus Cristo como Salvador. No programa de hoje, nós vamos apresentar o aniversário do pastor Edivaldo Filho, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Barra do Jacuípe e presidente também do Conselho de Missão da nossa convenção. Vamos apresentar também a festa da igreja e do círculo de oração na cidade de Morro do Chapéu, que é pastoreada pelo pastor Pedro, e o Congresso Feminino
lá na cidade de Xique-Xique, que é pastoreada pelo pastor Rubens. Vamos apresentar aí o aniversário do pastor Edivaldo Filho. Igreja aqui em Barra de Jacuípe, todas as congregações, parabéns por esta festa bonita. Parabéns por esse momento especial que vocês realizam para a alegria do pastor Edivaldo e a sua família. E eu quero louvar a Deus pela vida de Rigoero. Eu tenho que dizer que eu amo vocês e que vocês podem contar comigo. Eu quero louvar a Deus por essa igreja, que é uma igreja abençoada. Na verdade, Deus me trouxe aqui, nós juntos construímos o templo que existia, e Deus me deu a oportunidade de voltar e construir esse novo templo, e o desejo é inaugurar agora. Talvez ainda falte algumas coisas, mas vai ficar muito lindo, e a minha alegria é quem passar aqui nessa rua vai ter que olhar e dizer: rapaz, o que é isso aqui? É uma igreja, é um lugar de adoração, de louvor ao nome do Senhor Jesus. Parabéns, pastor. Deus continue te abençoando. A igreja foi ampliada, está muito bonita, e os irmãos fizeram uma grande festa para o pastor Edivaldo. Parabéns, Deus continue lhe abençoando e fazendo você e todos aqueles que fazem parte dessa igreja prosperar espiritualmente e financeiramente. Vamos para a festa da igreja e também do círculo de oração na cidade de Morro do Chapéu. O tema é um tema muito especial para a Igreja do Senhor nesses últimos dias, que é falar sobre a família. E o versículo escolhido no livro de Josué, no capítulo 24 e o versículo de número 15, a parte B do versículo que diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Morro do Chapéu, nós temos uma igreja muito bonita. Deus tem abençoado aquela igreja, é pastoreada pelo pastor Pedro. Meu abraço para todos os irmãos aí, parabéns às irmãs do Círculo de Oração, parabéns a esta igreja. Deus continue abençoando a todos vocês. E agora, a festa da igreja também do Círculo de Oração, festa Congresso de Mulheres, na cidade de Xique-Xique. Mas, meus amados irmãos, eu quero também trazer o abraço de minha esposa, Lourdes Miranda, para as irmãs do Círculo de Oração. Agradecer aos irmãos que têm orado em meu favor, pedir também que continue orando. Eu preciso muito, mas é muito mesmo, das vossas orações. O tema que vocês escolheram nesta noite é um tema muito importante, conquistando a arca. Está em 1 Samuel, no capítulo 4, e o versículo 3, que está escrito assim:
E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos, de nossos inimigos. Parabéns aí às irmãs de Xique-Xique, parabéns ao pastor Rubens, à sua família e a toda esta igreja. Bonita cidade, Deus continue abençoando a todos vocês. E agora, o comentário de Dr. Kleber Couto. Olá, meus amigos. Circula nas redes sociais a perseguição que está sendo intentada contra cristãos em diversos países e regiões no mundo. Essa perseguição é muito contundente e atroz nos países de matiz árabe, principalmente no Oriente Médio e no norte da África. Ali, cristãos são violentamente mortos, são dilacerados, são violentados simplesmente por uma opção religiosa. Esse assunto é simplesmente omitido pela grande mídia em nosso país. Mas o mais grave é que essa perseguição aos cristãos não está ocorrendo apenas nos países árabes. Também em Israel se há notícias de perseguição contra judeus que estão se convertendo ao cristianismo. Inclusive, há notícias circulando na internet de deportação de pessoas que foram para Israel evangelizar, realizar missões e simplesmente foram deportados sob o argumento de que não tinham autorização para evangelizar. A nossa igreja brasileira, a igreja cristã brasileira, precisa se posicionar veementemente contra essas perseguições. E principalmente precisamos estar atentos, porque nós percebemos claramente o aparelhamento do Estado brasileiro para também intentar uma perseguição contra o evangelismo em nosso país. Eu tenho notícias de que aqui no interior da Bahia, pessoas estão sendo presas, estão tendo o seu sistema de som apreendidos em praça pública, quando na realização de atividade evangelística. E o argumento é simplesmente um argumento legal e normativo. Então nós precisamos estar vigilantes para que o nosso espaço, que foi conquistado com muitos sacrifícios dos pioneiros da fé, não seja simplesmente arrebatado de forma astuta, habilidosa, com a construção de leis, de um sistema jurídico que nos impeça de livremente proclamar a nossa fé. Igreja do Senhor Jesus no Brasil, desperta. Vamos estar atentos, vamos estar vigilantes para que a nossa liberdade de expressão seja assegurada. Vamos ler a palavra de Deus. No livro de Abacuque, no capítulo 1 e o versículo 4, nós vamos ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17. Abacuque, capítulo 1 e versículo 4, está escrito assim: por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17. Orai sem cessar. Meus amados irmãos e meus amados amigos, queremos chamar a sua atenção nesse momento para dois fatos. O primeiro é o que está acontecendo no mundo.
O mundo que a própria Bíblia Sagrada diz que jaz no maligno. Deus, ao fazer o homem à sua imagem e semelhança, Deus o fez para que os mesmos, ou para que o mesmo pudesse andar com ele, para que o mesmo fosse fiel a ele. E como Deus se preocupou em colocar esse homem para cuidar dos animais, para ter também ao seu lado, depois que Deus fez a sua esposa ou a sua mulher, tirando a própria costela do homem, e Deus então fez o homem para conversar com ele, para andar com ele e para cuidar da terra e dos animais que o próprio Deus fez também. Mas veio o pecado, irmãos, e a partir do pecado, a própria Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Depois do pecado, veio algumas consequências. Foi multiplicado a dor do parto para que a mulher ganhasse o neném. E foi também levado ao homem o sofrimento no trabalho para que o mesmo viesse a viver do suor do seu rosto. Mas, meus amados irmãos, infelizmente, o homem permaneceu pecando. E, através desse pecado do homem, nós chegamos nesse presente século, observando que parece que não tem jeito. Mas, meu amado irmão e minha amada irmã, você que aceitou a Cristo como Salvador, sabe que tem jeito para o homem, porque Jesus Cristo morreu lá na cruz para mudar o homem, para transformar o homem, para dar a condição do homem voltar a viver com Deus e para Deus. Mas o pecado permanece no meio da humanidade. Infelizmente, se mata por qualquer coisa. Infelizmente, a traição permanece. Infelizmente, o uso das drogas vai aumentando a cada dia. E o pior é que a gente encontra pessoas que deviam combater tais usos, mas não trabalham para a liberação das mesmas. E todos nós sabemos, meus amados irmãos, que o álcool, todos nós sabemos, meus amados amigos, que a maconha, que a cocaína é razão de destruição de muitas pessoas. Quantos morrem ou matam embriagados? Quantos matam ou roubam usando a maconha, a cocaína e coisas semelhantes? O que é que estará acontecendo? Volto a lembrar o que diz a própria Bíblia Sagrada, que o mundo jaz no maligno. E nós encontramos no passado Abacuque chamando a atenção e até conversando com o próprio Deus sobre o que estava acontecendo naquela época. Naquela época, o próprio Abacuque já diz o seguinte: por esta causa a lei se afrouxa. É o que estamos vivendo, ou é o que estamos vendo nesses dias. As leis se afrouxam e as pessoas, elas observam que existe, infelizmente, a impunidade e eles vão praticando todo tipo de males. E a sentença nunca sai. Para alguns, é o que a gente observa também nesses dias. Passa-se anos e anos e a sentença nunca sai. E as pessoas, às vezes, até se tornam livres porque o tempo do julgamento passou e não aconteceu. É o que nós estamos vivendo nesses últimos dias.
as pessoas praticando todo tipo de males. E grande parte dessas pessoas achando que tem direito a tudo e esquece dos deveres. É importante que todo ser humano passe a respeitar as autoridades, que todo ser humano entenda que existem limites para todos nós. É importante que todo ser humano entenda que existe um Deus que é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus Todo-Poderoso. E nós, irmãos, fomos convocados no versículo que lemos também em Tessalonicenses, no capítulo 5, e versículo 17, a orar sem cessar. E aí, a solução para todos esses problemas está em Deus. Deus é a solução. E para que todos esses males, eles venham a desaparecer, é necessário que todos os homens entreguem a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passe a amar a Deus sobre todas as coisas, porque todos esses males que estarão acontecendo é por falta de Deus na vida do ser humano. Aquele que tem Deus no seu coração, aquele que tem Deus na sua vida, sabe amar a Deus. Aquele que tem Deus no seu coração, na sua vida, sabe amar o próximo como a si mesmo. E quem ama o próximo não mata, não rouba. Quem ama o próximo não mente. Quem ama o próximo não deseja o mal. Quem ama o próximo sabe ser sincero, educado, respeitador, respeitar as pessoas. E a igreja de Deus aqui na terra, ela foi chamada também para fazer essa diferença. Não é que nós que fazemos parte da igreja somos melhor do que as demais pessoas. Não. Pela bondade e misericórdia de Deus, nós alcançamos a Cristo. Aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E quando recebemos a convocação de Jesus, ele diz o seguinte: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e suave de coração. Então, aquele que aceitou a Cristo como Salvador, não é para viver conforme está vivendo aqueles que não conhecem a Deus. Nós somos diferentes. Nós aceitamos a Cristo como Salvador. Nós temos Deus na nossa vida. E aí, cabe a mim, meu amado irmão, e a você, viver uma vida de oração. Orar sem cessar. Orar pela família. Orar pelas autoridades. Orar por aquele que está envolvido em todo esse tipo de males, porque eles também precisam de Deus. Eles precisam se afastar dos males que estão praticando e passar a viver também uma vida em família, uma vida em sociedade, uma vida com Deus. Que o mais importante, meu amado irmão e minha amada irmã, é no fim desta vida e morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste dia, nesta hora, eu convoco a você. Faço esta convocação que Paulo faz aos Tessalonicenses. Orai sem cessar. Esteja de joelho. Esteja conversando com Deus. Entregando essa nação brasileira, e não só ela, mas o mundo inteiro, nas mãos de Deus. Porque também está escrito na Bíblia que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós entendemos que o nosso Deus, Ele é o nosso comandante. E Ele quer abençoar a família, Ele quer abençoar a sua cidade, Ele quer abençoar o seu estado, o seu país. A bênção de Deus é para todos nós. Mas, infelizmente, volto a lembrar, o primeiro homem pecou e veio a morte.
O salário do pecado é a morte. Aqueles que permanecem pecando, com certeza, hoje ou amanhã, serão destruídos. Mas aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, reconhecem que são pecadores, vão receber a bênção de Deus aqui nesta terra e, o mais importante, a vida eterna no céu para sempre com o Senhor. Meu irmão e minha irmã, orai sem cessar. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está assistindo esse programa nesta hora. Deus querido, Deus maravilhoso, te peço que as tuas bênçãos, Senhor, permaneçam nas nossas vidas. Pai celestial, permaneça perdoando aqueles que reconhecem que são pecadores e dê, Senhor, a certeza de salvação. Pai celestial, visite aqueles que estão iludidos pelo inimigo das nossas almas e que estão, Senhor, envolvidos com destruição de vidas. Aqueles que estão envolvidos nas drogas, na prostituição. Pai, transforme estas pessoas e que elas reconheçam que, Senhor, o Senhor é o Salvador. Pai celestial, visite os enfermos, Senhor, e com teu poder repreenda as enfermidades. Pai, continue abençoando as autoridades desse país. Deus, livrando a todos nós de todo mal. Nos ajuda em tudo, Senhor, pelo poder do teu nome. Amém. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez lembrando a você que de 1º a 6 de dezembro nós vamos estar realizando no Centro de Convenções aqui em Salvador a nossa 102ª AGO. Vá participar, Deus vai te abençoar maravilhosamente. E continue orando e contribuindo com a construção do Centro de Cultura Cristã da Bahia. Meu irmão, a sua oração é muito importante. Ore por nós. Mas também não esqueça de dar uma contribuição. Aquilo que Deus tocar no seu coração, com certeza Ele vai te recompensar e você pode contribuir fazendo um depósito na conta da CEADEB, no Banco Bradesco, na agência 3553, dígito 0 e na conta corrente 50 784, dígito 9. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus continue ajudando a você e a sua família e até o próximo programa, se Deus nos permitir.